ar com mais um Escola da Graça Cast. Ouvinte, chegou o grande dia de nós sentarmos à mesa com o nosso pastor Aloísio. Para você que não segue o pastor ainda, fica o recado. Você não sabe o que você está perdendo, hein? Para perguntar no programa, você tem que segui-lo nas redes sociais. @Aloísio A. Silva é o Instagram do nosso pastor. E no YouTube, para quem está assistindo aqui agora, clique em se inscrever, deixe o seu comentário e vamos juntos, porque o pastor já está aqui e vai nos abençoar mais uma vez. Pastor Aloísio, nunca é demais dizer que é uma honra sentar-se à mesa com o senhor. Uma ótima tarde, pastor. Como é que o senhor está? Tudo bem? Graças a Deus. Para mim é que é uma alegria estar sempre com você aqui, pastor Guilherme. Um encorajador, só fala coisas positivas, palavras de vida. Eu sou seu fã. Obrigado, acho que você pastor. é uma pessoa extraordinária. Então, Eu sou fã do pastor. estando aqui, eu me sinto imensamente honrado e espero poder abençoar aqueles que estão conectados conosco nessa hora. Aleluia! Conosco aqui, ele diretamente de São Paulo, pastor Wilson Oliveira. Pastor, o senhor não só está aqui conosco, como está toda semana em lives, que eu acompanho, hein? Lá no Instagram. O senhor está bem, pastor? Boa tarde. Boa tarde, é uma alegria estar aqui, juntos com os irmãos, tendo comunhão, vendo essa obra poderosa e ouvir e aprender um pouco mais da graça de Deus. Sim, eu tenho uma devocional todos os dias às 7 horas da manhã, meia hora, para buscar a Deus, para ouvir uma palavra de Deus e orar, para termos experiências com o Senhor, deixando o poder de Deus manifestar. Tem sido uma bênção. Aleluia! Que é isso? Não é por acaso, então, que os irmãos têm sido abençoados. Acompanhei, inclusive, semana passada, a pastora Zanilda participou também, né? Fez a oração também na live. Foi poderoso. Pastor Marcos Mota também está aqui conosco. Uma ótima tarde, pastor Marcos. Muito boa tarde a todos, que maravilha, né? Mais uma vez estarmos aqui juntos para receber graça do Senhor, Amém. né? Vida de Deus através dessa mensagem. E fechando o time nessa tarde, pastor Luiz Rigonato comentando e também perguntando para o pastor Luiz. Boa tarde, pastor Rigonato. Boa tarde, Guilherme. Que bênção, que honra estar aqui com o pastor Aloísio, hoje especialmente com o pastor Wilson, que eu considero eles como colunas da igreja, colunas da edificação da igreja. Que privilégio, né? E também o pastor Marcos Mota. Vai ser uma bênção esse programa, pode ter certeza. Glória a Deus. Você vai perceber, ouvinte, que o pastor Luiz ele não foge de pergunta. Para quem não está acostumado com o programa, tem algumas aqui que nos bastidores eu falo, pastor, essa aqui vamos deixar para depois. Ele fala, não, pode perguntar. Glória. Então, aqui vai, vamos começar. Pastor Aloísio, está aqui a Jovelina que mandou. Pastor, paz, vivi anos no mundo da noite. Eu me afastei da minha família, quase perdi minha vida. E numa internação, eu fui alcançada pela graça de Deus. Hoje eu estou restaurada, casada, sou mãe e tenho paz. Como entender o amor de Jesus que não desiste de nós até quando a gente está longe, pastor? Para entender o amor de Deus é algo assim, pretensioso, porque Deus é amor. Então você entende Deus? Claro que não, porque o dia que você entender, ele deixa de ser Deus. Ele só é Deus porque você não é capaz de explicá-lo, né? Quando você explica algo, você está acima daquele algo. Então Deus ainda é um imenso mistério para nós, mas é assim mesmo que tem que ser, ele é Deus, né? E o seu amor também. E o amor de Deus, a graça de Deus, ela muda todos os nossos conceitos e vira de cabeça para baixo. No mundo, nós achamos que o campeão é que tem que ser honrado, mas a graça de Deus só alcança os últimos. Aleluia. Então, os últimos é que vão receber, os que perderam, os derrotados, para usar uma palavra comum aí fora, não é? Eu sei que todo mundo acha que a pessoa que pecou como filho pródigo tem mais é que sofrer as consequências para aprender uma lição. Mas o pai recebe de volta. Na verdade, todas as histórias de Jesus é a respeito de alguém que se perdeu, o último, né, o pequeno, desprezado. Então, porque a graça de Deus só pode ser recebida por quem não pode e não merece. Né? Ou seja, ela é para o fraco e para o pecador. Não é para o forte. Jesus não veio para os que se acham fortes, não veio para os que se acham justos, não veio para os que se acham sãos. Ele veio para os doentes. Amém. Então essa é a graça de Deus. Então se você que está nos ouvindo se considera alguém que é o último dos últimos, o improvável,
que é um doente espiritual, que já errou conscientemente, muitas vezes, eu quero dizer para você, existe graça abundante disponível para você. A qualquer momento você pode acessá-la pela fé, invocando o nome de Jesus. Não significa fazer de propósito para ser o pior, né, pastor? Não, você não precisa preocupar em tentar ser o pior. É só ter um espelho em casa. Entende? Ninguém precisa se esforçar. Se você tiver um espelho em casa e olhar para o espelho com honestidade, você vai ver que você não é campeão de coisa alguma. Não é? Você falou a palavra-chave, com honestidade, né, pastor? Com honestidade. Com honestidade. Se merecesse, não seria graça. Né? Não seria graça, seria obra. E também muito melhor do que tentar entender o amor de Deus é desfrutar do amor de Deus, né? Porque a Bíblia fala, essa Márcio, irmã desfrutou do amor lá em de Deus. Efésios, capítulo 4, 3, né? E Paulo diz, e conhecer a altura, o comprimento, a profundidade e a largura do amor de Deus, mas ele completa dizendo que excede todo entendimento. Excede. Então, o amor de Deus está além da minha compreensão, mas é por isso que é maravilhoso. Você pode meditar nele, que ele vai te enriquecer sempre. Você pensa que já sabe tudo, de repente, olha o Senhor te surpreendendo de novo. Na pregação o senhor falou sobre enchimento do Espírito, né? A gente sempre diz que nós nos enchemos do Espírito, e é um fato, né? Falando com salmos, hinos e louvando a Deus, entoando com louvores, gratidão. Mas o senhor fala assim, olha, mas a melhor maneira de ser cheio do Espírito é exatamente isso aí. É compreender, é entender que você é amado. É um exercício para chegar a esse entendimento, né, pastor? E constante, porque você esquece todo dia. A circunstância, pastor. Assim, tudo conspira contra essa verdade. O mundo e o diabo querem nos convencer o tempo inteiro de que Deus é o autor do mal. Deus é que faz o mal na sua vida. Ele está fazendo porque está irado com você e você não tem saída. Você não tem como escapar dele. Então nós esquecemos isso constantemente. Por isso, todo domingo é obrigação do pregador lembrar o seu povo que ele é amado. Mas foi eu mesmo que fiz, eu que fiz a bagunça. Pois é, a graça de Deus é essa. Você não merece ninguém te ajudar, mas ele vai ajudar porque você não merece. Aí toda a glória vai ser dele, não sua. Vai ser a prova de que ele é bom e não que você é bom. Não é? Mas todo domingo é importante lembrar as pessoas, mas como nós falamos aqui algumas semanas atrás, o dia da ceia é o pior dia da semana. Um dia de condenação. Dia de condenação. Ele tem medo de ir para o culto, ele tem medo de comer a ceia e cair para trás morto. Entendeu? Quer dizer, olha que ideia que ele tem do amor de Deus. Né? Ele está o tempo inteiro com aquela conversa, muito comum no meio pentecostal. Deus é amor, mas é justiça também. Ele está o tempo inteiro crendo que a justiça prevalece sobre o amor, mas é o contrário. O amor prevalece sobre a justiça. Não que o amor nega a justiça, mas o amor desceu à terra, se fez homem para cumprir a justiça. A justiça está satisfeita, porque o amor se sacrificou. Porque eles ressaltam muito, né? Deus é fogo consumidor. Parece que o crente está mais consciente do fogo consumidor do que o grande amor. Pois é, que sobrepõe. Quando eles falam de fogo consumidor, estão falando da ira. Eles estão dizendo, Deus é ira consumindo o tempo inteiro. Não, a Bíblia não fala que Deus é abundante em ira. Mas a Bíblia fala muitas vezes, né, que Deus é abundante em graça. Suas misericórdias não têm fim. Nunca diz que a sua ira não tem fim. Não é verdade? E esse versículo de Hebreus que fala que Deus é fogo consumidor, você tem que confrontar também com o capítulo 1, que diz que ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Se você é ministro de Deus, filho, você tem a natureza de Deus, então você é fogo também. Mas eu não estou vendo o fogo aqui, é porque está dentro de você por enquanto. Mas vai chegar o dia que vai se manifestar. E você sabe, fogo com fogo, ele não pode se ferir. Aleluia. Então você foi chamado para viver do seio de Deus. Se ele é fogo e você é fogo, você está em casa. Agora, se você não é fogo, aí o fogo consumidor de Deus vai ser o inferno para você. Mas você mudou a natureza. Por isso que o inferno não tem poder na sua vida. Se você chegar no inferno, você só esquenta ele um pouquinho mais. Aleluia. Porque você é fogo. A natureza de Deus não mudou, né, pastor? Ele continua sendo amor e graça, mas para aqueles que se perdem, o amor e graça de Deus se torna juízo. Pastor, Porque desprezaram. Como você disse, o entendimento, a gente não sabe até onde a gente vai com ele. Mas uma coisa que o pastor Marcos Mota diz,
que não pode faltar é desfrutar. Então eu posso não entender, mas desfrutar todos nós precisamos, porque quanto mais desfruta, mais se conecta, mais avança e mais conhece. Porque se eu desfruto, eu estou conhecendo mais. Isso Então mesmo. acho que uma forma de conhecer é desfrutar para valer dessa graça, desse amor de Deus. Não, criança é bom para desfrutar. Criança Menino eu nunca vi. Você pode levar num parquinho simples, ele desfruta. Como que pode? Aí o adulto, não, é muito simples, eu não gosto assim. Pastor, tem uma história do senhor, porque a gente está dizendo de conhecer. O senhor conta que o senhor estava com a filha, não sei se é a mais velha ou a mais nova, num parque e perguntou: filha, você sabe voltar para casa daqui? Que impressão que eu tenho é que quanto mais a criança não sabe de nada, ela descansa. Agora, se ela soubesse dos perigos, do que pode acontecer, ela começa a parar de descansar. Não é assim, pastor? É bem provável, isso aconteceu. Eu morava na Inglaterra e um dia eu saí com elas, fomos pro parque a pé, e aí eu perguntei para ela se ela sabia voltar para casa. Aí ela falou que não. Eu falei, mas você não fica preocupada com isso? Ela falou, não, você sabe. Bom. Eu falei, sei bom, mesmo. Ela falou, ela é inteligente, né? Na época ela falou, então, se você sabe, tá bom para mim. E deveria estar bom para todos nós. O fato de Deus estar no controle de tudo. Então, essa coisa de você deixar que as circunstâncias definam o amor de Deus por você, você fica parecendo aquela criancinha brincando de despetalar rosa. Bem me quer, mal me quer. Hoje foi tudo bem, fui contratado na empresa, bem me quer. No outro dia tá tudo mal, fiquei doente, mal me quer. No outro dia tô bem de novo, arrumei uma namorada. No outro dia mal me quer, o carro estragou. Então assim, ele fica sempre definindo o amor de Deus com base no que está acontecendo com ele. Mas o amor de Deus é imutável. E não são as circunstâncias que definem. Ele provou que nos ama onde? Na cruz. Deus prova o seu próprio amor para conosco. Ele já provou, não tem mais nada para provar. Não é verdade? E você tem que entender que as coisas de Deus é como matemática. 2 mais 2 é 4 no dia que eu estou feliz. 2 mais 2 continua sendo 4 no dia em que o pau quebrou. No dia que eu ganhei o emprego, continua sendo 4. Foi demitido, ainda é 4. Quer dizer, nada que acontece com você altera a matemática. Pois o amor de Deus é maior do que a matemática. Amém. Não pode ser alterado. Amém. Que é isso? Agora gerou fé no meu coração matemático. Aleluia. Deixa eu soltar um vídeo. Tem um rapaz que é o Everton. Ele diz que tem chamado pastoral e vai perguntar para o pastor Luiz. Vamos lá. Graças a Deus, pastor Luiz, eu me chamo Everton e eu tenho uma dúvida para tirar com o senhor. Tem um chamado pastoral, Paulo fala que a gente deve ter um bom conhecimento da palavra, né, manuseá-la bem. Eu quero perguntar para o senhor, o que mais a palavra fala que um pastor deve ter para conduzir bem o seu ministério e continuar avançando no mesmo? Olha, filho, Everton, se você tem um chamado e você realmente quer ser instrumento de Deus, uma coisa que eu observo muito é se você lê. Eu sou muito desconfiado de quem diz que quer aprender e não lê coisa alguma. Eu quero muito aprender com você. Você já leu algum livro meu? Não li ainda. Então você não quer coisa nenhuma. Você está com conversa. Porque quem quer, ele vai ler, ele vai ouvir, ele vai transcrever, ele vai repregar. Então, Everton, o que você tem que fazer hoje, nesse tempo de treinamento, é falar o que o seu pastor fala. Eu não creio nessa história de aprender a ser pastor simplesmente fazendo o curso de seminário. Não, você vai aprender com outro que já é. Então, você aprende a pregar primeiro imitando a pregação de alguém. Depois que você fizer isso bem, talvez você ganhe o seu próprio estilo, né? Então, você não tem que ter esse espírito de novidade. Seja um discípulo genuíno. Amém? A segunda coisa, tenha uma convicção de chamado feliz. Feliz. Não tenha medo. Deus me chamou, e se ele me enviar para o meio dos índios? E se ele mandar eu trabalhar com os pobres da Índia? E aí a pessoa encara o ministério como sendo assim, como é que chama daquela palavra indiana? Que a pessoa... Odisseia? Não, um sofrimento eterno. Entende? Karma. Encara o ministério como sendo um karma. Não faça isso. Seja feliz. Quando você é feliz, você vira um imã. Pessoas são atraídas para querer andar com você. Mas quando você é alguém pesado, ninguém quer ficar perto, porque ninguém quer carregar mais peso do que já carrega. Não é verdade? Então,
Seja feliz com o chamado que Deus te deu e cumpra as condições que lhe forem dadas. Ou seja, se mandaram liderar uma célula, faz conforme as suas forças. Se te mandaram cuidar de um evento, faça o melhor de si, né? Dê o seu melhor. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Pastor, eles acham também que só vão agradar a Deus o dia que isso tiver sido consolidado, né? Que ele for ordenado e receber o título, né? Que antes disso ele não está agradando a Deus, né, pastor? É triste, né? Essa visão clerical é uma coisa que atrapalha muito o avanço do reino de Deus. Por isso que na nossa igreja, a nossa visão começa com essa afirmação: cada crente é um ministro. Nós servimos a Deus onde Deus nos plantou. Nem todos são chamados para serem pastor. Nem todos. Eu diria, na verdade, são poucos. Então, você tem que crer que a sua profissão, você exerce ela por uma vocação divina. Deus te deu um chamado. Então, vá ser um médico para o Senhor, vá ser um advogado para o Senhor, vai ser um professor para o Senhor, né? Não é só o pastor que está servindo a Deus, todos os crentes estão servindo a Deus. Amém. Aleluia. Pastor, ele coloca um dos pilares aí, que é o conhecimento da palavra de Deus. E falamos, o que mais, né? Então, toda isso que você falou em termos assim bem práticos, né? Tem um processo aí que ele deve andar. Agora, colocando como pilar, eu diria para ele o seguinte, que a locomotiva, que é esse ministério dele, vai caminhando num trilho. Palavra e Espírito, nós ensinamos isso nos nossos cursos, desde o primeiro até seminário. Se move por aí. Tem que ter conhecimento da palavra de Deus e tem que ser movido pelo Espírito. Essas duas coisas é o trilho que a locomotiva do ministério dele vai... Toda a vida. Toda a vida. Ele não pode abrir mão de um de outro. Então, fluir, né? Desenvolver essa intimidade, esse fluir do Espírito Santo para ser conduzido. Eu fico sempre vendo que quando Deus tirou o povo do Egito, a primeira coisa que ele fez lá, depois de manifestar o poder dele, é uma nuvem. Para quê? Aquele povo tinha que aprender a ser conduzido pela nuvem, que ali é ser conduzido pelo Espírito. Então, o homem de Deus, ele é um representante de Deus. Ele não está desenvolvendo um reino para si. Então, ele precisa saber o que Deus quer que ele faça, em qual momento, o modo e tudo. Só o Espírito pode isso. Então, ele tem que conhecer a palavra de Deus e tem que ser movido pelo Espírito Santo. Eu creio que esse trilho aí, ele vai longe. Amém. Nada vai pará-lo. Amém. Eu vou até aproveitar para lembrar uma palavra do pastor Luiz que dizia o seguinte: você tem que ser o vaso adequado. Deixa eu fazer uma comparação, pastor, de Elias, né, que é profeta, e João Batista, dizendo assim, olha, os dois tinham um estilo de vida semelhante. Por quê? Porque são vasos semelhantes. Então, ele quer se tornar um pastor. É preciso ver que tipo de característica esse pastor tem para ser um vaso adequado, né, pastor? É por isso que você tem que seguir o seu pastor nesse aspecto. Se você quer ser um pastor, você tem que andar com o pastor. Senão Se você é da videira, é mais fácil de eu te explicar como isso acontece. Mas na sua igreja, com certeza, se você se aproximar do seu pastor, se dispor a servi-lo, ele vai te dar oportunidade. Com certeza. Tem, inclusive, o Celso Paiva, ele fez uma pergunta aqui do Aplicando a Graça, que é o seguinte: pastor, eu conheci um homem que, de repente, perdeu tudo. Ele perdeu o emprego, estabilidade da família e ainda viu o filho desviando. Mesmo na igreja orando, ele sentia um vazio, como se Deus estivesse em silêncio. Aos poucos, percebeu alguns sinais sutis. Uma cesta básica, um versículo que falava com ele, um abraço no momento certo. Foi aí que ele entendeu que a graça não tira o vale, mas sustenta dentro dele, mesmo no meio do vale. Como podemos perceber a presença de Deus nas dificuldades e entender isso? Ele já fez uma afirmação aqui, né, pastor? E aí, o que a gente fala para o Celso? Então, Celso, eu acho que eu já falei isso aqui hoje, eu vou repetir para você. Você tem que viver constantemente com a convicção de que você é amado. Não são as suas circunstâncias que definem o amor de Deus por você. Então, independente das dificuldades que você está passando, você tem que parar e dizer: eu sou filho, eu sou amado. Se eu sou filho e sou amado, então eu vou ter uma boa expectativa do futuro. Deus tem coisas boas para mim. Amém? Só pode ter expectativas de coisas boas no futuro se você sabe que seu pai te ama e você está na posição de alguém que crê nesse amor. Aí você tem uma boa expectativa. E acredite em mim, a fé é a convicção de coisas que se não veem, mas também é da convicção de coisas que se esperam. Então, você que tem uma boa expectativa, você vai dizer o quê?
Hoje, realmente, eu perdi o emprego, mas eu tenho certeza, Deus tem um melhor para mim. O meu carro fundiu o motor, mas é a oportunidade de Deus me dar um carro melhor. Essa é a conversa do filho que é amado, não é? Agora, quando você não tem convicção do amor de Deus, o que acontece? O carro fundiu o motor, você perdeu o emprego, você chega em casa pensando, a ira me alcançou, a mão de Deus pesou sobre mim. Deus, o que eu faço agora? Não é verdade? Porque ele não sabe que é amado. Então, você entender que Deus te amou de tal maneira, que deu o próprio filho, significa que ele não vai te negar mais nada. Então, ainda que a tribulação venha, vai passar. Amém. É só por um tempo, é passageiro, é momentâneo. No final, olha a promessa de Deus para você. Ele vai fazer com que tudo coopere para o seu bem. Tudo vai cooperar para o seu bem. E o principal bem, pastor Wilson falou no nosso programa anterior, é ser parecido com Jesus. Amém. É aprender a viver contente em qualquer circunstância. Eu estou em paz, eu estou alegre porque sou filho, sou amado, meu pai está cuidando de mim. Mas eu não estou vendo, você não está vendo, mas espera que você vai ver. Amém. Né? Essa é a postura daquele que sabe que é amado. Tem, inclusive, pastor, o senhor dizendo da bondade, da percepção, as pessoas usam um exemplo de Jesus. Mas Deus desamparou Jesus na cruz. E aí eles falam, eu faço a mesma oração que Jesus. Pai, por que me desamparaste? Mas não tem nenhum fundamento bíblico para isso. Nenhum fundamento. Qual que é o fundamento bíblico? Jesus, ele foi para a cruz tomar o seu lugar. A cruz, vamos dizer assim, era para nós. Nós deveríamos ser condenados pelo nosso pecado. Mas lá na cruz, Cristo sofreu a condenação no nosso lugar. E um dos aspectos da condenação é a separação eterna de Deus, que é o inferno. Então, lá na cruz, Cristo sentiu isso. Para nós é um enigma. Eu não sei explicar exatamente como isso aconteceu, mas houve essa separação. Mas você tem que ler da seguinte maneira: Cristo sofreu essa separação para que eu nunca mais tenha de sofrer. Ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Para que eu agora possa gritar o quê? Deus meu, como me amaste? Entendeu? Então, você mudou porque você está na posição de quem recebe, mas ele estava na posição de quem estava pagando. Entendeu? Então, é por isso que essa afirmação é descabida. Glória a Deus. E tem a de Jó também, né, pastor? Deus tirou tudo de Jó, tá tirando de mim também agora. O que Jó disse, né? Você conhece a história, né? Ele perdeu no mesmo dia os filhos, os bens, perdeu tudo. E ele fala o quê? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia pela resposta dele. Mas ele não tinha conhecimento dos fatos. Ele não tinha conhecimento dos fatos. O livro nos conta os fatos. Depois que você lê o livro, qual é a verdade? Deus deu, o diabo tirou, mas Deus restaurou o dobro. Deus restituiu. E essa é a história de Jó. Mas as pessoas só leem aquele versículo. Deus deu, Deus tirou, então acabou a história. Não. Jó não sabia. Você tem que entender que ele estava falando do ponto de vista dele. E ele não estava vendo a realidade espiritual. Só que quando a gente lê o livro, a gente tem a percepção completa. Tem umas coisas, né, pastor, que parecem clichê, mas além de ser um clichê, é muito verdadeiro. Porque o irmão aqui está passando um momento de grande tempestade. Mas a tempestade não dura para sempre. Graças a Deus. E acima da tempestade, o sol, é tudo que o senhor falou aqui. O sol continua brilhando, né, pastor? Nada mudou. Pastor, Nada O mudou. sol continua lá. essa parte que você está falando aí do Deus deu, o diabo levou e Deus deu o dobro. Então, nós estamos no terreno do inimigo. Uma terra sem, um momento sem lágrimas, uma vida sem lágrimas, sem dor, tudo é na Nova Jerusalém. Então, nós estamos no terreno do inimigo. E ele cria essa circunstância, mas Deus sempre entra nela para transformar aquilo que o diabo gerou em bênção para nós. Mas isso só vai acontecer pelo que você está falando. Eu preciso crer, Deus me ama e Deus é poderoso. Se o diabo entrou na história, Deus vai entrar na história a meu favor e ele vai tirar o diabo e eu vou sair disso fortalecido. Essa crença nesse amor e nesse poder de Deus e que nós estamos no terreno do inimigo e que isso faz parte da luta, faz a pessoa ficar firme. Preciso crer nas duas coisas. Porque assim, quase ninguém duvida do poder de Deus.
Vamos ser francos. Até o ímpio. Não, Deus pode tudo. O que eles duvidam? Se Deus quer fazer. Então ele sempre diz, eu não sei qual a vontade de Deus. Pode ser que a vontade de Deus é que eu fique doente, é que o meu casamento seja destruído, é que eu viva na miséria. Pode ser que Deus queira isso. Então, como ele não acredita no amor de Deus, ele não tem fé. Né? O leproso chegou para Jesus e falou o quê? Se quiseres, o Senhor pode me curar. Ou seja, ele cria no poder. Mas ele não tinha certeza se Jesus queria. E o Senhor responde o que para ele? Quero. Essa resposta é a resposta para todos os séculos. Eu quero. Então, quando você tem essa convicção de que Deus é abençoador, Ele quer te abençoar e não vai ser pelo seu merecimento, puxa vida, não tem impedimento mais, né? Não tem mais impedimento, porque não é mais o meu merecimento que está envolvido. E o Todo-Poderoso quer. O Todo-Poderoso quer fazer? Não há limites. E essa conclusão também, às vezes a gente fica em dúvida, é um negócio tão irracional, porque é o seguinte, se nós cremos em Deus e nós cremos e que Ele está acima de nós infinitamente, não existe um pai ou uma mãe que pense, não, eu quero que meu filho fique doente agora. Não, eu quero que meu filho fique na miséria. Vou ensinar uma lição para ele. Não tem isso na nossa cabeça. Nós não pensamos, não passa isso. Mas a gente pensa que pode passar isso pela cabeça de Deus. É um absurdo. Tão grande. Jesus disse isso, né? Ele fala, qual que é o filho que seu pai lhe pedir um peixe, vai dar para ele uma cobra. Ou se pedir pão, vai dar pedra. Não, você está precisando de uma pedra para melhorar a mandíbula, né? Então, Jesus disse, vocês que são maus, sabem dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Então, tudo se resume nisso, querido. Desde o Éden, o diabo quer convencer o homem que Deus é mau. E muitos crentes vivem o tempo inteiro com a ideia de que Deus é irado. Ou seja, Deus é mau. A bondade de Deus é vista como sendo uma coisa assim, uma heresia. Vê como é que o diabo faz. Mas lá no Éden, o que o diabo falou para a mulher? É certo que não morrereis. Deus sabe que no dia em que você comer, você vai ser como ele. Deus não quer isso, porque Deus não é bom. Se ele fosse bom, ele te dava tudo, ele não te deu tudo. Então, o discurso continua o mesmo até hoje. Deus não é bom, ele te proibiu de fazer aquilo, te impediu aquilo, agora está te castigando por isso. O pior é que o discurso é o mesmo e a gente sempre está caindo, a maior parte caindo nessa... Por isso eu louvo a Deus por pregadores como vocês, que todo domingo estão lembrando o povo a verdade do Evangelho. O pastor estava lembrando da palavra que o Senhor na ceia, com relação à ceia, fala, fazei isto em memória de mim. Agora imagina, se toda ceia, como o senhor falou mais cedo, a pessoa fica ali angustiada, né, ao tomar a ceia. Amedrontada. Mas agora imagina, Jesus falar para nós, fazer isso em memória de mim, para quê? Para ficar lembrando que ele é mau? Ou que ele vai me punir todo mês, ou todo dia, ou toda semana? Isso não é vida. Então não é vida, não tem coerência nisso. Não tem nenhuma coerência. Não é a boa nova, o Evangelho é a boa nova. Fazer isso em memória de mim, do que eu fiz por você, né? Toma posse da obra que eu fiz por você. Ou seja, dia de ceia é dia de perdão. Dia de amor. De graça. Não é dia de condenação. Exatamente. É dia de lembrar que a dívida tá paga. Ei, como é bom que tá a dívida. Aleluia. É bom. Isso é bom. Aquele carnezinho todo pago, né, pastor? É bom isso. Luz da glória. Oh, Jesus, quando o livro tá cheio assim, ó, em nome de Jesus, chega no final, né? A Karine mandou uma pergunta e essa é pessoal. Ela tá perguntando de relacionamento, ela é solteira. Vamos soltar o vídeo da Karine pro pastor e na volta o pastor responde. Vamos lá. Oi, pastora Luiz, meu nome é Karine, a minha dúvida é se eu tenho uma promessa que envolve uma segunda pessoa, uma promessa relacionada a relacionamento. Como eu devo agir, orar e ter uma atitude prática? Então, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, Deus precisa te mandar um recado a respeito de algo tão importante, sendo que ele habita dentro de você, na pessoa do Espírito Santo, e pode falar com você. Ah, pastor, mas você não crê em profeta? Creio, mas eu vou te falar uma regrinha simples, que você vai se lembrar, Karine. É o seguinte, quando um profeta profetizar para você, ele nunca vai falar de algo novo. Ele vai apenas confirmar algo que Deus já falou no seu coração. Se Deus nunca falou no seu coração a respeito dessa pessoa que supostamente você deve se casar, com certeza essa profecia não é de Deus.
Nunca se case porque alguém falou que Deus disse que você tem que casar. Não, o Espírito Santo vai testificar dentro de você, ok? Agora, se você já está ali com ele, né? Tá tendo aquele ambiente ali, aquela química toda, mas você está insegura, meu Deus, será que eu vou ou não vou nesse relacionamento? Aí Deus manda o profeta e fala, vai em frente, o Senhor é contigo, vai lá, entendeu? Mas veja, a coisa está avançando. Agora, quando acontece de você nunca ter pensado em alguém, porque isso aconteceu comigo, Mesmo? muitos anos atrás, obviamente, 40 anos atrás, era muito comum irmãs chegarem dizendo que Deus falou para elas que eu era o homem da vida delas. E eu sempre dizia, eu falo, mas ele não falou nada comigo. Como é que eu vou entrar nisso, né? E outra, falou com tantas pessoas, como que Deus pode dizer para mais de uma Agora, pessoa? com a minha esposa aconteceu isso também. Mesmo? Sim, eu fui a Cumari, né, para conhecer os pais dela, a gente estava relacionando, mas os pais moravam em Cumari. Chegando lá, eles eram crentes, né? A minha sogra era pastora, meu sogro pastor, e eles, como bons pentecostais, marcaram uma reunião de oração para a gente participar. Eu, aleluia, né? Cantei, toquei violão. E aí, na reunião de oração pentecostal, tem que ter profeta. Se você não sabe disso, estou te contando. Tem que ter. Naquela tinha. Aleluia, nada contra o profeta. E aí a profeta veio, ela não me conhecia, pegou na minha mão, pegou na mão da minha esposa, que na época não era minha esposa, e juntou. E falou assim, eu estou unindo esse casal, diz o Senhor. Foi um negócio forte, né? Aí, quando acabou, eu falei pra minha mulher, olha, ela não era minha esposa ainda. Falei, se você tá alegrinha, achando que eu vou casar com você porque a profeta falou, você tá enganada. Deus tem que falar comigo. Mas eu já tinha falado. Mas eu tinha que falar isso para ela ganhar mais temor. Porque eu percebi um sorriso leve do lado. Um leve sorriso. A convicção foi completa, né, pastor? Tenha muito cuidado com essa coisa de profecias de relacionamento. Não caia nisso. Deus vai falar com você primeiro. Amém. Luiz, eu creio que ela disse que recebeu a promessa. Então a primeira coisa que ela está pedindo, coisa prática. Ela tem que saber perguntar para a pessoa se Deus falou com ele também. Porque se não falou, ou ela vai ficar... Mas é duro, hein, meu? Ué, mas tem que ser, porque ela quer uma coisa prática. Fulano, Deus falou com você em sonho esses dias? Você tem ouvido algo de Deus? Não, nada. E ele não te falou sobre relacionamento, alguma coisa assim? Seu nome não apareceu assim não tem, no coração. Tirou pra cá, você não sonhou comigo. Pois é, aí se a pessoa falar que não, é muito difícil lá perguntar, ela vai ficar lá parada esperando, porque ela quer uma coisa prática. A coisa mais prática é perguntar pro outro. Porque se Deus falou só pro lado dela e não falou pro outro... Mas tem gente que é meio doido, Ele ouve a promessa e já vai comprar o vestido de noiva. É verdade. Misericórdia. Entendeu? E às vezes enxerga evidência onde não existe. Tinha um ministro de louvor na nossa igreja, que foi discípulo do pastor Wilson, por acaso. Ele era um menino precioso, né? Dirigiu o louvor. Mas aí uma moça, tadinha, ela não era realmente assim, 100%, assim, ela tinha um pequeno problema mental. E ela chegou em mim um dia e disse, pastor, ele está apaixonado por mim. Ei. Eu falei, mas como? Como que você sabe disso? Ele dirige o louvor olhando para mim. Ele olha para os lados, de repente, eu olho para ele, ele está olhando para mim. Eu falei, puxa, por causa disso você concluiu que ele é apaixonado e vocês vão se casar? E ela falou, exatamente. E já estou preparando o enxoval. Olha que coisa mais doida. E aí eu falei, não. Antes que você faça qualquer loucura, nós vamos perguntar para ele. Aí eu fiz, mas aí foi eu. Eu fui o garoto aí de recado, falei, fulano, a ciclana tá de olho. Ele, pelo amor de Deus, né? Não queria, não tinha nada a ver com ele e tal. Quando eu contei para ele, não acreditou. Ele falou, não, é porque ele ainda não tem convicção, clareza. Mas é isso que ele sente. Isso é um espírito de engano, pastor. Ele realmente gosta. Nesse caso não tem jeito, né? Não tem jeito, é doido, é totalmente doido varrido. Então, a gente convive com isso. Pois é, mas ou perguntando pessoalmente, ou pedindo a alguém, a melhor forma é lá eu sugiro pedir a alguém. E não faz mal também, né, pastor? Às vezes a pessoa tem tanto desejo, ora, pede para Deus, né? Se a pessoa tem esse desejo, deixa o Senhor falar no seu coração. Eu acho que a convicção de que, sendo a pessoa ou não, eu serei abençoado. Porque às vezes o jovem ele é tão aflito que ele pensa, se não for essa pessoa, eu não serei feliz com mais ninguém. Eu acho que a gente tem que fazer um programa só para isso, os solteiros.
Porque tem muita crença equivocada com relação a isso. Então o pessoal criou na cabeça o seguinte, esse negócio de cara metade, né? Não sei quem inventou essa bobagem, é que você é só uma metade, tem uma outra metade sua espalhada em algum lugar. Falo muito de alma gêmea, né? Alma gêmea. Se eu encontrar uma alma gêmea, acho que eu vou detestar ela. Porque, assim, uma mulher parecida comigo deve ser horrorosa. Então, assim, não tem essa história de alma gêmea, cara metade, isso não existe. Aí a pessoa morre de medo, ela fala, ai meu Deus, se eu casar com a pessoa errada, eu vou ser infeliz, né? Agora, eu vou te dizer algo, com muito amor e carinho, não existe uma pessoa só que daria certo com você. Tem várias pessoas que dariam certo com você. Você está orando, Deus vai escolher uma daquelas. Então, qualquer casamento vai ter as mesmas dificuldades, as mesmas lutas, não é? Porque isso faz parte do processo de crescimento. Mas muitos acreditam que se for a pessoa que ele tiver absoluta convicção que é de Deus, o casamento dele vai ser um mar de flores, né? Mas é cheio de espinho também. Eu vou te avisando que não é bem assim. Rosas têm espinhos, né? Eu acho que se aplica, né, pastor Luiz? Porque Paulo fala assim, ó, ninguém pense de si mesmo além do que convém, né? E assim, essas pessoas, quando elas têm convicção, como o senhor contou a história aí de alguém que achava que o ministro de louvor estava de olho nela, geralmente é quem pensa de si mesmo além do que convém, né? Quem se acha maravilhoso, né? Tem que se achar maravilhoso. Tem que se achar para achar que Olha alguém... o tamanho da igreja. São milhares de pessoas reunidas, mas ele está olhando para ela. Oh, meu Deus. Porque ela é sensacional, né? E quando alguém toma um toco, né? Como a gente diz que é rejeitado, como que rejeitou? Eu sou tão incrível, né? Você não podia fazer isso comigo, né? Claro que não, que você é maravilhoso. Quanto maior a mágoa, maior o ego. É terrível. Sabe que tem uma história engraçada sobre esse ser maravilhoso, né? Você também achava que era? Eu tinha um amigo meu que morava comigo. Um dia, numa festa, ele virou e falou, centro. Eu falei, o quê? Ele falou, centro. Você quer ser o centro de tudo, o centro das atenções? Eu fiquei com tanta raiva dele. Até. E eu falei, meu Deus do céu, será que eu sou tão maravilhoso? Será que eu me acho tão maravilhoso assim que eu sou o centro das atenções? Ele me apelidou de centro. Eu ri demais. Mas é por isso que é bom a gente ter amigos, né? Que nos contem certas coisas, né? Ele pelo menos fez abrir os olhos, que eu estava querendo pensar de mim, Com além que certeza. convém, né? Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, então, o pastor Luiz vai comentar essa pesquisa mundial aqui. Olha a notícia, porque existe uma pesquisa dizendo que a grande parte das pessoas sobre a Terra que foram pesquisadas, né, participaram, creem na existência de Deus. Não exatamente o Deus da Bíblia, mas creem que existe o ser superior criador. Né? São alguns também chamados de agnósticos. E a gente volta com a notícia completa, as porcentagens da pesquisa e o comentário do pastor Aloísio do Escola da Graça Cast. Sai daí, a gente já volta. Estamos de volta, Escola da Graça Cast, voltando do segundo bloco para dizer para você que estamos aqui no YouTube. Encaminhe a live para alguém que precisa ouvir o que nós vamos falar aqui. O pastor Aloísio já está nos estúdios respondendo as perguntas. E aqui vai a notícia para ele comentar no Perspectiva da Graça. Coloca na tela para nós, então,
a notícia. Pesquisa mundial revela que a maioria das pessoas acredita em Deus. Então, essa é uma pesquisa que foi divulgada em abril de 2025 e conduzida pela Gallup, Sociedade Bíblica Britânica, e eles dizem o seguinte: a maioria das pessoas do mundo ainda acredita em Deus ou em um poder superior. Intitulada a iniciativa Patmos, a pesquisa ouviu 90 mil pessoas em 85 países diferentes ao longo de 3 anos e analisou diferentes contextos culturais. Eu vou direto então às porcentagens. 75% da população nunca teve contato com as escrituras, dizendo aqui isso no Reino Unido. 62% ainda creem em Deus. E por outro lado, tem aí a questão de 70% dos entrevistados consideram positivo ensinar histórias bíblicas às crianças. Cerca de 250 milhões de cristãos não demonstram interesse em aprender mais sobre a Bíblia. A pergunta é a seguinte, pastora Luiz, vendo essa notícia, é bom só acreditar em Deus ou é preciso algo mais? Porque a pesquisa mostra que a maioria das pessoas acredita em Deus. Muito bem. Você tem que levar em conta 2 coisas, né? O mundo não é anti-Deus. O mundo é anticristo. Não é anti-Deus. Então, crer em Deus é até elogiado. Você crê em Deus, muito bom, muito bem. Só que crer em Deus não salva. Você tem que crer que Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar. Então, as pessoas são anticristo. Por que são anticristo? Porque Cristo, ele confronta completamente a pessoa. Né? Primeiro, você não pode se salvar, eu vim aqui para te salvar. Né? Olha por quem que eu estou subindo na cruz. Por você. Você que é o responsável. Então, confronta o pecador. Né? Força o pecador a um posicionamento. Então, há uma diferença entre crer em Deus e crer em Cristo. Agora, é óbvio, crer em Deus já é alguma coisa. Facilita o evangelismo, que eu só vou ter que contar para ele que Deus enviou o seu Filho, não é? Mas a pesquisa deveria, na verdade, ser feita para saber quem crê em Cristo. Mas por que não fazem? Porque são anticristãos. São anticristo. Então, a eles não interessa isso. E é uma coisa reconfortante para as pessoas saberem, né? E dizerem, não, todo mundo crê em Deus. Eu, na verdade, acho que todo mundo crê que há Deus, porque é uma conclusão inevitável da natureza ao nosso derredor. É questão lógica, né? Uma questão de... Eu acho lógico. Você vê a engenhosidade do corpo humano, a engenhosidade do átomo, das galáxias. É um negócio espantoso. Como tudo isso aconteceu, a variedade de vida animal, eu fico observando a variedade de aspecto, de fisiologia, de tudo é fascinante. Dizer que tudo isso aconteceu do acaso, não tem jeito. Então, a maior parte das pessoas tem bom senso. Elas falam, deve existir Deus. Mas elas se importam com isso? Aí já é outra história. Isso faz parte da vida delas? Já é outra história. Por isso que nós temos que continuar pregando. Amém? E temos que pregar. Isso aqui é uma coisa que eu vou falar agora, talvez para você que está me ouvindo, vai soar estranho. Mas a maior parte das pessoas acredita que a maior motivação para pregar é amor pelo pecador. Mas acredite em mim, se você sair para pregar apenas porque você ama o pecador, eu quero dizer que logo, logo você vai ficar decepcionado. Porque esse que é pecador não ama você. Ele vai jogar pedra em você. Ele vai te xingar, vai te caluniar, vai falar coisas feias a seu respeito. Você está falando coisas boas para ele e ele ainda assim vai rejeitar. Por isso que tem muito missionário que se sente extenuado, cansado, porque ele acredita que a força propulsora é amar o pecador. Claro que temos que amar o pecador, mas não é isso que nos impulsiona. O que nos impulsiona deve ser honrar o sacrifício de Cristo. Não vou deixar que o sacrifício de Cristo seja em vão e poucas pessoas fiquem sabendo. Eu tenho que contar para o máximo possível de pessoas sobre o que aconteceu na cruz, porque eu quero que o Senhor seja recompensado pelo seu sacrifício. Amém. Aí muda completamente a sua postura. Né? Eu estou servindo a Deus. Você não quer? Não posso fazer nada. Vou pregar para outro. Né? Mas você agora está sabendo. Então, é por amor a Cristo que nós servimos, é que nós pregamos. Amém. Uma coisa que o senhor sempre diz, pastor, é que não adianta também ser amigo de Jesus, simpatizar, melhor dizendo. De Jesus eu simpatizo, como o John Lennon, né? O cantor costumava dizer. Jesus é um cara incrível, o que estraga é o fã-clube, são os discípulos. Então, elogiam Jesus, mas não reconhecem como Deus.
E essa história de que você falou uma coisa muito certa, né? Que o Gandhi falou a mesma coisa, é que ele seria cristão se não fosse os cristãos, né? Quer dizer, ele acha o Deus da Bíblia um Deus maravilhoso, mas ele não pode ser cristão porque nós não somos maravilhosos. Mas ele deveria ficar feliz. Nós não somos maravilhosos e nem ele. Então é o clube dele, ele deveria estar aqui. Aí o John Lennon diz também, né? Quer dizer, eu gosto de Jesus, eu acho ele interessante, acho isso legal. Isso não salva. Só salva o dia que você reconhece que ele é o Senhor. A autoridade suprema. Ele ganhou autoridade sobre todas as coisas. Então, falar bem de Jesus também não resolve. Né? Por isso que Jesus, ele produz antagonismo, porque ele mesmo disse, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Por quê? Porque ele disse o quê? Eu sou o caminho. Quando ele disse que ele é o caminho, e ninguém vai chegar a Deus senão por meio dele, isso é algo completamente exclusivista e intolerante, que vai contra o pensamento dessa geração perversa. Isso. Entendeu? Não tem outro. Não creio nisso. Temos muitos caminhos. Não, ele diz que é só ele. Entendeu? Então, ou você é por ele, ou você é contra ele. Não tem em cima do muro. As pessoas usam uma quantidade de religiões para dizer, né? Você está querendo me dizer que no mundo 10 mil religiões, só na Índia nós temos 10 mil entidades no hinduísmo. Você quer me dizer que só Jesus é o caminho? Isso, é isso que eu quero dizer. E é isso que nós pregamos. Aleluia. E por causa dessa verdade, milhões morreram na história. Né? Só pergunte para ele se esses seguidores querem morrer lá pelo seu Deus. Não quero. Deixa eu fazer uma pergunta aqui com o pastor Wilson, que é pastor da videira, é supervisor, né, do Conselho Apostólico, que está na maior cidade, ou entre as maiores cidades da América Latina. Do mundo, né? São Paulo. Não sei qual a colocação, mas é entre as maiores do mundo. Está classificado como ele, o pastor Wilson mesmo vai dizer isso. É mais fácil ou é mais difícil pregar, edificar, abrir igrejas numa das maiores cidades, né, do mundo? Olha, eu acho que pregar Deus e pregar Jesus. O maior privilégio e oportunidade de um pastor é onde tem gente. Então eu creio que eu sou um dos pastores mais privilegiados desse planeta. Deus me colocou onde tem 22 milhões de pessoas perto. Eu não tenho que fazer uma viagem para encontrar gente. Em São Paulo você tropeça em pessoas. Entendeu? E as muitas vozes. Mas aí acontece o seguinte, o pastor Luiz está falando. Nós pregamos Cristo, segundo Paulo, né, que nós estamos seguindo o mesmo caminho, e esse crucificado. Essa é a nossa mensagem. Porque essa mensagem, ela destrói a independência do ser humano, que é o que afasta, né? O orgulho do ser humano que afasta de Deus. Porque uma coisa é falar, tem Deus ali, ele é isso, é assado. Mas eu não quero ele. Mas Paulo em Efésios, ele fala que o mistério que ninguém sabia e que Deus fez e manifestou quando Jesus vem, é de convergir em Cristo todas as coisas, tanto aqui quanto nos céus. Uau. As pessoas não esperavam isso, mas esse é o propósito eterno de Deus, convergir em Cristo tudo. Amém. Quer dizer, se alguém sabe que existe Deus e quer andar com Deus, ele tem que pular dentro desse propósito eterno que é convergir em Cristo. Para convergir em Cristo, como o pastor Luiz falou agora há pouco aqui, tem que ter ele como Senhor. E se ele não for Senhor, ainda que você saiba, ainda que você veja, você é uma pessoa que está fora do reino de Deus. Não vai fazer parte. Porque no reino de Deus, tudo converge em Cristo, porque esse é a vontade de Deus. Porque Paulo fala, segundo o beneplácito da sua vontade, quer dizer, o prazer de Deus foi fazer converger em Cristo. Essa é a nossa mensagem, isso que interessa. Agora, eu estou no lugar onde tem mais gente para poder falar. Se eu abrir a porta ou a janela da minha sala e pregar, vai ter gente ouvindo. Porque tem gente demais. Então, é um privilégio muito grande e uma grande oportunidade. Eu creio que o lugar mais fácil
de você edificar uma igreja, não tem gente, porque a igreja é feita de pessoas, de almas. Então, o pastor Luiz disse assim, né? Pra gente fazer o maior número de pessoas conhecer. Lá tá fácil, Ué, eu acho que é uma oportunidade grande demais, meu O Deus. maior número não quer dizer que todas recebam. Não, aí é outra história, aí já E não é olha- comigo. Eu sou anunciador. Isso. O Espírito Santo converte. E olha, pastor Guilherme, eu não tenho a menor dúvida de que aqueles que estavam fazendo essa pesquisa, na verdade, o que eles querem é que as pessoas não creiam em Deus, de espécie nenhuma, de forma alguma. Por quê? Porque o entendimento deles, que não está totalmente errado, é que grande parte dos males da humanidade é por problema de religião. A religião é um problema. E é verdade. Nesse aspecto, eles têm razão. É verdade. Cristo, as pessoas tendem a pensar que cristianismo é uma religião, mas não é. Religião é uma tentativa do homem de chegar até Deus. Então ele vai fazer penitências, orações, bom comportamento, dar dinheiro na igreja, com o alvo de ganhar um lugar no céu. Isso é religião. O que é cristianismo? Em vez do homem ir, é Deus vindo. Deus em Cristo vem para nos resgatar. Então não é religião, é outra coisa, é um relacionamento. Um relacionamento. E acaba que a religião torna-se inimiga, porque ela é exatamente o oposto do cristianismo. Entende? O que a religião ensina? Onde abundou o pecado, vai ter muito o quê? Muita ira de Deus. Punição. Muita punição. Isso é religião, todas. Seja islamismo, budismo, hinduísmo, todas ensinam isso. Pecou muito, muito juízo. Aí chega o apóstolo e diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você tem o oposto. É o inverso. Então não dá para encaixar. Não é por isso que o mundo odeia tanto, porque o mundo jaz no maligno. Né? O senhor até conta a história do C.S. Lewis, né, pastor? Que o C.S. Lewis, naquela convenção de religiões, ele foi o único que disse, olha, tem algo diferente do cristianismo, que é um Que é Deus. justamente isso. Não é? É o fato de Deus vir a nós. E não vir aos bons. Vir para encontrar os piores. Deus está atrás dos que se consideram piores. Essa história, já que você está mencionando, né? Vou contar para você que está aqui. Essa história, C.S. Lewis foi um grande teólogo inglês e também escritor. Escreveu as Crônicas de Nárnia, que você já deve ter assistido filmes. Eu já li os livros. É um cara que eu respeito mais. E ele foi convidado para um simpósio de religiões comparadas. Isso hoje em dia é politicamente incorreto. Mas na década de 50, isso era normal. Entende? Eles queriam confrontar os ensinos das religiões. E aí ele estava nesse simpósio e a pergunta era muito simples. Qual a grande contribuição da sua religião para a humanidade? E aí todos falaram. Muçulmano, hinduísta, budista, todos falaram alguma coisa. Quando chegou a vez dele, eu acho a resposta dele emblemática, né? Ele diz, olha, se eu dissesse que a grande contribuição do cristianismo foi crer que Deus cura e faz milagres, eu poderia estar enganado, porque tem outras religiões que têm milagres também. Ele disse, se eu dissesse que a contribuição única do cristianismo foram os ensinos elevados de Jesus, morais, eu poderia me equivocar também, porque toda religião tem ensinos morais elevados. Ele falou, mas tem uma coisa, que o cristianismo é único, ninguém se compara a ele. E aí ele diz isso, é que toda religião ensina que onde abundou o pecado, tem que ter muito castigo. Mas o cristianismo ensina que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem mais graça envolvida. Então isso diz tudo a respeito do que é religião e do que é cristianismo. Aleluia. Pastor Marcos, eu ia dizendo. Não, eu ia perguntar, pastor, sobre essa pesquisa. Fala muito de Deus e não de Cristo. Deus e Cristo. Deus está relacionado, as pessoas estão relacionadas com aperfeiçoamento. E Cristo está relacionado com o pecado. Não é, pastor? Eu preciso receber, ele vai me dar. Isso. Então, a gente pode pensar que eles sempre falam em Deus e não de Cristo. Claro. Tem a ver essa Primeiro porque não separação. creem que Cristo é Deus. Primeira coisa é isso, né? Cristo foi um grande homem, né? Uma alma, um espírito evoluído, foi o arquiteto do não sei da onde. Sempre tem um elogio para Cristo, mas nunca é o Senhor dos senhores, né? Jesus é Deus.
Então sempre eles vão falar de Deus de maneira genérica. Por quê? Porque cada um constrói o Deus de acordo com a sua cobiça. Dentro do homem existem ídolos. São deuses que ele mesmo cria. E ele fica achando que é o mesmo Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é. Não é. Mas é um ídolo que ele criou. E que ele chama de Deus e quer ser respeitado por causa disso. E se ele for alguém mais influente, ele consegue até influenciar outros a crerem naquele ídolo que ele criou, que ele chama de Deus. Aí quando faz a pesquisa, você crê em Deus? Claro que eu creio. Mas a grande questão é, você crê no Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Que é o Se Salvador. fizer essa pergunta, já te digo logo de cara, todos os países muçulmanos não creem nesse Deus. Eles não creem. Entende? Porque o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Eles não creem nisso, né? Então, a mensagem do Evangelho é algo muito poderoso, mas não tem nada a ver com a religião. É poderoso, mas é profundamente controversa, né, pastor? Do ponto de vista dos filósofos. Não é controverso, é a palavra melhor, na minha opinião. Ela precisa de revelação. As coisas da religião não precisam de revelação. Qualquer mente, até os animais entendem. Comportou bem, é recompensado. Comportou mal, chicote no lombo. A minha cadela lá em casa sabe disso. Entende? Ela sabe. Você vê o tanto que Nem é a mais gente. fácil entender isso, né, Então pastor? você vê que isso é religião. Toda religião funciona baseado nesse princípio. Pecou, é castigado, comportou bem, é recompensado. Não precisa ser espiritual para entender isso. É Não, natural. nem precisa de ser convertido. Aí você chega agora de repente alguém dizendo o seguinte: não, Deus vai abençoar é o último, não o primeiro. Deus quer salvar é quem está perdido, não quem se acha bom. Onde tem mais pecado vai ter mais graça. Quer dizer, é o inverso. Deus vai dar para quem não merece. Para quem não merece, é o inverso. Deus quer abençoar o pior. Então, quer dizer, o problema para entender isso, Rigonato, precisa de uma revelação do Espírito. Por isso, se o Espírito Santo não abrir o entendimento, Põe revelação nele. não acontece. Isso aí não é 2 mais 2, né, pastor? Não, não é. É uma equação complexa que precisa do Espírito. Não, só para dizer, pastor, que Jesus quase morreu antes do momento dele, no momento que ele diz, antes de Abraão, eu sou. Porque até então, acho que os fariseus toleravam Jesus, né, pastor? Mas no dia que ele cravou, eu sou Deus, Quase pegaram em mataram. pedra para matar ele. Exatamente. Ele fala, por que vocês querem jogar pedra em mim? E aí ele fala, porque você está se fazendo igual a Deus. Quer dizer, os caras entenderam. Eles eram inteligentes, eles entenderam o que Jesus quis dizer. Só não aceitar. Mas o Senhor sabiamente falou que você nunca leu no Salmo que vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então Jesus coloca eles também na situação difícil. Não pode apedrejar, porque ele está dizendo que eu também sou. Entendeu? Mas é óbvio que naquele momento Jesus estava revelando-se a eles, dizendo, antes que Abraão existisse, eu sou. O único que pode dizer isso é Deus. Deus só que é eterno. Entende? Que existia antes de nascer. Só Deus, né? Isso é maravilhoso. Por isso não tem meio termo, né? Porque por uma isso- afirmação dessa de Jesus, ou ele é maluco ou ele é O Deus. próprio C.S. Lewis fala isso. Isso é chamado de axioma de Lewis. Hoje eu estou dando aula de C.S. Axioma. Lewis para vocês. O que é o axioma de Lewis? É o seguinte, é que todo homem tem que se posicionar a respeito dessa afirmação que Jesus fez. Eu sou. Não é neutro, não tem escolha, né? Ou Tem que- antes de Abraão existir, eu sou. E ele mesmo diz, só tem 3 respostas possíveis. E ele falou, a primeira, mentiu. Era mentiroso. Não era Deus coisa nenhuma e falou isso. Ele falou, agora se você crê que ele era mentiroso, não vai sair falando bem dele por aí. Ele era um embusteiro, um enganador. Se ele é mentira, todo o resto que ele falou, Perde o valor. Nada né? se sustenta. Nada se sustenta. Ele falou, segunda possibilidade, tadinho, ele acreditava mesmo que era, mas não era. Ele era doido, varrido. Entendeu? Agora, se ele era doido, varrido, você não pode seguir também. sim, porque você sabe que doido fala que é Deus. Você já viu doido falando? Tem muita piada, inclusive, né? Doido achando que é Deus. Então, mas se você acha que Jesus era doido também, você não pode crer nos ensinos dele, nem falar bem dele. Nunca. Então, só tem essas 2 possibilidades. E mais uma, que é, ele falou a verdade. Agora, se ele falou a verdade e você o rejeita, aí você tem um problema. Ué. Então, Poxa. todos têm que se posicionar. Então, essa lógica é imbatível. Aleluia.
Que é isso? Eu vou até anotar esse negócio aí. São as 3. É o axioma de ser. Lewis. Axioma de Lewis. Estou preparado para qualquer discussão agora, pastor Luiz. Glória a Deus. Vamos caminhar para o final do nosso podcast, então, porque tem uma participação no último bloco. Isso tem graça. É uma pergunta que, inclusive, o irmão coloca assim: Pastor Luiz, a Bíblia é cheia de sabedoria, mas tem algumas passagens que são mal interpretadas por falta de contexto. Quem nunca ouviu que o dinheiro é a raiz de todo mal? Ou, quando na verdade o problema é que o amor ao dinheiro. Ou então o famoso, tudo posso naquele que me fortalece, usado como desculpa para se achar invencível, quando o texto fala, na verdade, sobre suportar dificuldades em fé. Essas confusões mostram como é importante ler a palavra com atenção, né, pastor? Contexto do coração aberto. Afinal, estamos realmente ouvindo o que Deus quer ou apenas o que queremos escutar? Vou até complementar. Tem aquela frase da Bíblia, né, pastor? Deus ajuda quem cedo madruga. Tem gente que acha que está na Bíblia, né? Deus ajuda quem se ajuda. Olha. Diz, pastor. Não está lá, mas pode colocar que é verdade. É muito bom. Tem isso. Eu não sei se vocês se lembram, saiu até no Fantástico isso. Um pastor lá do interior, não sei se foi do Espírito Santo, Minas Gerais, que estava afirmando que Deus manda adulterar. Lembra disso? E o repórter do Fantástico foi lá entrevistar ele. Eu considero isso a suprema vergonha alheia. E ele, o repórter falou para ele, mas com base em que o Senhor diz isso? Ele pegou a Bíblia, no livro de Ezequiel, eu acho que é Ezequiel mesmo, e leu lá, vai ter com a mulher e adultera. Aí o repórter falou, posso ver? Aí ele falou, mas aqui está escrito, vai ter com a mulher adúltera. Não é adultera. E o cara assustou. Ele olhou e falou, uai, já tinha espalhado para meio mundo que adultério não era errado. Ele mesmo estava adulterando já. Porque Deus mandou. E isso ao vivo, porque está gravado. Isso está aí na internet. Pode procurar aí no YouTube, aí não sei como você vai achar, mas está lá. O que eu estou te contando é verdade. Só colocar pastor manda adulterar que vai aparecer a reportagem. Faça isso, você vai ver isso acontecendo. Então veja, esse pastor, tadinho, ele errou por desconhecimento do idioma. Do português. O português para ele ainda é um mistério. Ele não sabe a diferença entre adúltero e adulterar. É muito conveniente, hein, rapaz? Não é questão, é que existe mesmo irmãos que têm dificuldade com o português. Né? Eu me lembro, isso aconteceu. Eu sei que virou piada, mas eu ouvi uma pregação, né, que Jesus tocou no esquife filho da viúva de Naim. E a pessoa fez um apelo, vem à frente que ele vai tocar no seu esquife também. Eu não sei o que ele tinha em mente que era esquife. E eu nem sei se eu tenho esquife. Mas esquife significa caixão, né? E aí ele não sabia e fez um apelo. E as pessoas vão à frente, vão chorando, são tocadas, vão para casa abençoadas. E você fala, como é possível isso? O nome disso é a graça de Deus. No meio de um bando de ignorantes, o Senhor está vendo ainda o coração dele. Que a língua que Deus olha é a língua do coração. Mas isso não nos exime de aprender e de ser preciso nas nossas colocações. O exemplo que você deu aqui é verdade, né? Muitos dizem que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas não é isso que a Bíblia diz. Ela diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Essa é uma questão importante. Outro exemplo que você citou aqui foi tudo posso naquele que me fortalece. Então é óbvio que Jesus disse o quê? Sem mim nada podeis fazer. Então o tudo posso tem que estar junto com o sem o Senhor nada eu poderei fazer. E que é importante, como foi colocado aqui, é o contexto em que aquilo foi dito. E o contexto, Paulo está dizendo, eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância. Sei ser humilhado, sei ser exaltado, sei ter muito dinheiro, sei ter também não ter dinheiro. Eu aprendi tudo isso. Tudo posso naquele me fortalece. Ou seja, não importa o que a circunstância revela, eu vou continuar a minha toada constantemente. Mas a pessoa que não tem entendimento, ela pega o versículo e começa a aplicar para as coisas mais absurdas, né? Então, é aquele cara que resolve pegar o povo e subir no pico da montanha, né? Então, é só uma ilustração, hein? E aí ele fala, vamos comigo porque nós podemos tudo no Senhor. Para com isso, amigo. Você vai levar a gente a morrer aí do coração, a ter um problema qualquer. Porque não é isso que a Bíblia está dizendo. Não está dizendo que todo mundo pode subir montanha. Mas você pode sim passar por qualquer circunstância pelo poder Uma pessoa dessa, né, pastor? Ele não tem senso nenhum
dos limites de tentar a Deus, né? Não. E gosta de pegar frases soltas das Escrituras. Essa é uma das coisas mais problemáticas que existe. Eu compreendo muito quando é um novo convertido, um irmão que não tem muito conhecimento, mas eu não desculpo alguém que se diz pastor. Eu não desculpo, ele vai prestar conta. Por isso, Tiago diz: não quereis muitos de vós ser mestres, Puxa porque vida. haveremos de receber mais severo juízo. Porque nós vamos ser julgados, nossas obras, né? Não tem nada a ver com o inferno, mas tem a ver com recompensa. E Tiago diz: então não queira ficar ensinando, porque se você ficar ensinando, você é responsável pelo que você ensina. Pessoas vão te seguir. Então esteja ciente. Essa é uma coisa que eu tenho muito temor e oro constantemente. Deus, me livra de ensinar qualquer coisa desalinhada, o mínimo que seja. Por quê? Porque eu tenho temor de Deus. Quem está ouvindo como uma criança que ouve um adulto ou que está ali vulnerável às orientações ou às atitudes de um adulto, né, pastor? Exatamente. E Dentro Jesus da falou que igreja, isso é severo. nossa igreja estão quase 30 mil membros. Aqui dentro tem um grupo que me ouve com senso crítico. Eles me ouvem, ponderam, checam se está na Bíblia. Tem um grupo assim. Mas tem um outro grupo que não é pequeno, que o que eu falo para eles, eles vão fazer. É verdade. O que eu falar para eles, eles vão crer. Sem julgar pela palavra, né, pastor? Exatamente, é só pela minha reputação. Ele é o pastor, está aqui há 35 anos, então eu vou ouvi-lo. Vê como é sério isso. Você acha que Deus não tem cuidado dessas pessoas? Ah, Deus ama essas ovelhas, que as ovelhas não são minhas, são do Senhor. Então, se eu fizer algo que está desalinhado, ou ensinar algo desalinhado, por amor às ovelhas, o Senhor vai dar um... Chega para lá. Pastor, eu acho que isso que você falou, a seriedade disso evidencia um outro lado, que é o seguinte: a gente não pode andar sozinho. Porque quando você tem um entendimento, você vê algo e você faz parte de uma equipe, você expõe aquilo, aí tem um outro, tem um que coopera, fala: não, mas isso não tem sentido de tudo. E quando você realmente faz parte daquela equipe, isso te preserva, isso te salva de cair nesse erro, de estar por aí ensinando e falando besteira por aí, verdade. e fazendo coisas que não devia fazer. Então é fundamental estarmos juntos, conectados no corpo, porque o corpo se preserva e ele se completa. Isso é muito sério. A equipe ajuda a nos alinhar. Alinhar. E equipe às vezes pode ser a sua célula, pode ser o seu grupo de discipulado, ou se a sua igreja é menor, a sua congregação inteira. Exatamente. Né? Então, ouvir os irmãos, ou pelo menos a opinião deles sobre certas coisas que você está fazendo, pode ser bênção na sua vida. A gente não vê tudo, né, pastor? Nós não conseguimos enxergar o que às vezes as pessoas estão vendo, e aí o pastor, o discipulador, ou até aquele companheiro de ministério fala: ó, você tá perdendo a mão aí. Calma aí, né, Marcos Mota? Você querendo ser o centro? Aí não. Estamos caminhando para o final do programa, mas eu quero dizer, 1 hora que passa como se fossem 20 minutos. Ouvinte, que bom que você estava aqui. Só para dizer, pastora Luiz, que nós teremos aí aberto o canal de comunicação para quem está lá no Instagram do pastor, no YouTube do pastor. Então se inscreva e siga o pastor nas redes sociais. E também é bom dizer, escoladagraça.com é um lugar que você não só encontra todos os podcasts, como também as palavras. Então o pastor falou sobre a importância de ouvir a palavra, então entra no portal escoladagraça.com e seja muito abençoado. Deixa eu começar despedindo aqui do pastor Wilson Oliveira. Pastor Wilson, que alegria recebê-lo. Tenho certeza que essa conversa aqui vai estender lá para São Paulo. O senhor vai contar lá em São Paulo e falar: rapaz, sentando com o pastor Luiz foi poderoso. Eu agradeço muito estar aqui. Pode ter certeza, a audiência em São Paulo, eu creio que, sinceramente, é maior do que o que vocês têm aqui em Goiás. Mas, amém. Porque o povo lá gosta demais, né? E se sente muito, assim, feliz e privilegiado de fazer parte, ouvir, né? Coisas assim tão profundas, coisas que tem tudo a ver com a palavra de Deus. É uma alegria estar aqui. Amém. Obrigado, pastor Wilson. Pastor Marcos Mota, um forte abraço, até o próximo programa. Eu que agradeço, né? Mais uma vez, lembrar que a graça é Cristo no centro. Aleluia. É o centro de todas as coisas. Pastor Rigonato, um forte abraço. Forte abraço ao que eu aprendi com o pastor Luiz, né? Os fariseus em Mateus 16 querendo um sinal, e Jesus indignado. E os criticou, porque ele é o maior sinal, é o maior mover da história, né? Deus se fazendo homem. Puxa vida. Isso é maravilhoso, é poderoso. E por isso que é bom estar nesse lugar e aqui, nessa roda, nesse limite poderoso, que a gente aprende verdades tão abençoadas. Um privilégio estar
com o pastor Wilson hoje, né? Além do pastor Marcos Mota, que a gente está sempre aqui, e essa honra imensa de sentar ao lado de um homem como o pastor Aloísio. Aleluia. Pastor, enquanto nós conversamos, nós estamos comendo de Jesus, é por isso que é tão bom? Ah, com certeza, né? A gente pensa que é só a pregação lá no púlpito. Não, o compartilhamento é algo muito poderoso. E não necessariamente é algo que você não sabe. Então, você que está nos ouvindo, você às vezes ouve aqui um comentário, imediatamente você sente no seu coração testificar. E você diz, puxa, essa palavra é de Deus. Então você está sendo nutrido, isso é nutrição espiritual. Mas não quer dizer que você não sabia aquilo, né? Todo mundo sabe que é amado. Não é todo crente sabe que é amado. Mas ser lembrado disso é alimento. Aleluia. Né? Então eu espero que nesse podcast a gente faça isso constantemente. Amém? Continue conectado conosco e seja abençoado. Amém. Aleluia. Até quarta-feira que vem, na Escola da Graça Cast.